Então sejam muito bem-vindos todos vocês. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Para quem está chegando agora, esse projeto ele é denominado A Jornada, a sua terapia de choque semanal. É um momento onde a gente vai falar sobre psicoterapia, é um momento onde a gente vai falar sobre filosofia clínica, sobre o que acontece num setting terapêutico. É um momento que eu posso responder algumas dúvidas de vocês, que eu posso, de alguma maneira, tentar dividir com vocês o que acontece dentro de uma orientação filosófica, dentro de um processo de orientação filosófica. E eu estava pensando no tema que eu gostaria de desenvolver com vocês nessa... Hoje é quarta-feira? Nessa quarta-feira. E lembrei do seguinte, a gente recém entrou em 2022. E janeiro geralmente é um mês onde as pessoas tendem a fazer planejamentos, onde as pessoas tendem a colocar no papel os seus sonhos, colocar no papel as suas metas. É claro, a esmagadora maioria das pessoas vai chegar no final de 2022 sem ter conseguido realizar 2% daquilo que se coloca no papel. Isso é muito comum. Nós tendemos a ir conquistando as coisas que nós almejamos conquistar na medida que a gente vai amadurecendo. E é exatamente isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu fiz uma colinha, tá? Eu espero poder passar por todos os tópicos aqui, tá? Mas eu começo falando que janeiro é o mês dos sonhos, é o mês dos planejamentos. E vejam vocês, nem todas as terapias, nem todas as psicoterapias, elas contemplam planejamentos, mas a filosofia clínica contempla. A filosofia clínica, enquanto um processo, ela é dividida em 4 partes, que vão ser conduzidas durante o processo terapêutico. A historicidade, conte-me a sua história de vida, porque afinal de contas eu preciso saber de você para tentar te ajudar. Os dados divisórios, que são as identificações das coisas mais importantes que passaram pela nossa vida, dos pontos nevrálgicos, daqueles acontecimentos que marcam profundamente a nós e que vão ajudando a construir o nosso caráter, a construir o nosso jeitão, a construir a nossa estrutura de pensamento. A partir daí a gente entra nos enraizamentos, o filósofo clínico começa a arguir, a investigar mais profundamente as questões que incomodam o seu partilhante, o seu paciente. E a última etapa de um processo terapêutico pautado na filosofia é o planejamento clínico. Ok, com base em tudo isso que a gente viu, com base em tudo isso que a gente debateu, o que a gente pode fazer, o que está à nossa disposição para que nós possamos colocar no papel e organizar o passo a passo, porque afinal de contas a filosofia ela pressupõe pensar a vida, mas você precisa viver o pensamento. Pensar a vida e viver o pensamento, e colocar o pensamento em prática. E o maior erro, não tenham dúvida, o maior erro que a gente pode cometer nas nossas vidas é levantar a vela do barco da nossa existência e deixar com que os ventos oceânicos nos levem para lá e para cá sem nenhum tipo de bússola, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de sentido pré-estabelecido. Não é à toa que a esmagadora maioria das pessoas que me procuram em clínica me procuram com inquietações com relação ao sentido concedido ou não concedido, na maioria das vezes, à sua própria existência, à sua própria biografia. A questão da busca do sentido da própria vida é provavelmente assunto de 60% das pessoas que me procuram, que procuram muitas vezes em desespero, que procuram muitas vezes no momento que passam para o segundo tempo da própria existência, ali com 40 anos, com 39, com 41, entram na meia-idade, olham para a vida e falam, caramba, eu cheguei até aqui, mas nada foi planejado na minha vida. E daí eu lembro do psicólogo canadense, Jordan Peterson, e ele fala o seguinte: via de regra, as pessoas estão tão perdidas, a vida das pessoas é tão permeada pelo caos, a vida das pessoas é tão permeada pelo acaso, que qualquer
qualquer pequena ajuda advinda de um psicanalista, advinda de um coach, né? Advinda de um filósofo clínico, advinda de um terapeuta comportamental, qualquer ajuda, né, já pode colocar algumas pecinhas da vida daquela pessoa no lugar correto, tá? E com isso a pessoa passa a se sentir muito melhor. Ou seja, o nível de desestruturação psíquica, o nível de desorganização, né, na estrutura de pensamento, na personalidade das pessoas, com o passar do tempo atinge um nível tão elevado que qualquer ínfima ajuda já pode ser terapeuticamente bem sucedida. Você não precisa, nesse caso, ser um grande e renomado psicoterapeuta para ajudar as pessoas, né? Mas, em algumas ocasiões, o terapeuta pode receber a visita de um indivíduo absolutamente maduro, né? De um indivíduo absolutamente equilibrado, mas que ainda assim busca algum tipo de préstimo terapêutico, e daí sim que a habilidade do terapeuta, do psicoterapeuta, vai ser colocada à prova, né? Porque ajudar pessoas que estão completamente perdidas é muito fácil. Ajudar pessoas que têm um caráter já solidificado, que têm uma personalidade mais íntegra, que já passaram por um processo de amadurecimento mais consistente durante a vida, aí sim, né, a habilidade do psicoterapeuta, do filósofo clínico vai ser colocada à prova, né? Então, como eu falei para vocês, o maior erro que nós podemos cometer em nossas vidas é o erro da desordem, né? É o erro da falta de organização da nossa própria existência. E a desordem e o caos que está sempre à espreita, no fim das contas, a história da humanidade, a história da vida de cada um de nós, a história da nossa biografia, é a história do caos a todo momento sim surgindo na nossa existência e de uma luta desesperada para a gente tentar reordenar as pecinhas da nossa existência, as pecinhas da nossa vida, né? Então, caos e ordem vão se sucedendo no decorrer da passagem dos anos, né? E a pessoa bem-sucedida, a pessoa madura, é aquela que consegue reorganizar a vida o mais rápido possível, sem grande dispêndio de energia, sem grande dispêndio de tristeza, que é um tipo de morte em vida, né? Com vistas a continuar caminhando rumo ao porto que se decidiu caminhar. Agora, a desordem da vida, ela é muito dependente também da nossa natureza. E quando eu falo natureza, eu estou falando das coisas que são intrínsecas a nós. Todo mundo aqui, por exemplo, né, tem aquilo que a gente vai chamar de camada 2. O que é a camada 2? Os desígnios do próprio corpo. A camada 2 são as nossas heranças hereditárias, é a nossa genética, são as nossas pulsões, são as nossas inclinações. E essas heranças comportamentais, elas se manifestam não só nos nossos gostos mais grosseiros, como o nosso paladar, mas também nos nossos gostos mais subjetivos, da maneira como a gente age no mundo, da maneira como a gente trabalha as nossas questões, né? E outrora, muitos anos atrás, né, no início da psicologia, na antiga Grécia, as pessoas propuseram que existiam 4 tipos de temperamentos, 4 tipos de natureza, né? A natureza melancólica, a natureza sanguínea, a natureza colérica e a natureza fleumática. Nós já falamos exaustivamente dessa temática aqui, em outras ocasiões falaremos novamente. Isso não limita totalmente a característica de cada um de nós, mas com certeza cada um de vocês e eu também tem determinadas características que podem ser analisadas com base nos temperamentos. E alguns temperamentos são mais predispostos à perda de atenção. Alguns temperamentos são muito mais predispostos à desordem e à desorganização. Peguemos, por exemplo, o temperamento sanguíneo. É uma delícia ficar do lado de uma pessoa sanguínea. Elas geralmente são muito divertidas, são muito bem-humoradas, elas gostam de se inserir na vida, elas têm um relacionamento social muito bem desenvolvido.
elas são piadistas, elas são encantadas com o mundo. Isso é absolutamente pontos positivos. Mas se o sanguíneo não tomar cuidado, ele acaba sendo sequestrado por uma série de informações que vão acontecendo no decorrer do seu dia e o foco acaba indo pelo ralo. Ora, o sanguíneo ele vai ter que lutar contra essa manifestação negativa da natureza sanguínea, assim como o melancólico vai ter que lutar com a manifestação negativa do temperamento melancólico, que é de outra estirpe, que é de outro tipo, o fleumático também e o colérico também. Mas peguemos, por exemplo, a mim. O meu temperamento é um temperamento predominantemente melancólico, apesar de não parecer, Dr. Marcelo fala bem, tudo fake, tudo desenvolvido, tudo antinatural, tudo habilidades que foram exaustivamente desenvolvidas no decorrer da minha vida. Máscaras, não no sentido de ser um indivíduo cínico, mas máscaras que são necessárias para que a gente atue em determinados contextos e circunstâncias com uma competência melhor. Um indivíduo melancólico dando uma palestra, ele vai gerar sono, ele vai gerar desinteresse. Então aqui eu estou me esforçando para parecer um colérico, para parecer um sanguíneo, mas no meu íntimo eu gosto de ficar mais sozinho, eu gosto de estar mais em inversão comigo mesmo, eu gosto de estar na minha toquinha. E exatamente por isso, o melancólico, ele tem uma possibilidade muito mais desenvolvida de pensar na sua própria vida, de pensar na sua própria existência, e com isso fazer o quê? A programação da própria biografia. Programar a própria biografia. Fazer com que os anos eles aconteçam não fortuitamente, mas num determinado sentido. Olha só o que eu trouxe para vocês. Isso aqui são quadrinhos que eu tinha na minha parede quando eu tinha aproximadamente 15 anos de idade. Olha só que interessante. A minha mãe lembra sempre, dando risada, de que eu era tão organizado, que eu dobrava as roupas sujas e entregava as roupas sujas dobradas para minha mãe colocar na máquina. Olha só que interessante. O melancólico tem disso, uma organização extrema da própria vida. Agora, olha só, eu escrevi isso aqui com 15 anos de idade. Ninguém me ensinou, era parte da minha natureza. Estudo constante. Realizar mestrado em Fisiologia Respiratória na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. 10 ou 12 anos depois eu realizei. Participar de estudos no Laboratório de Pesquisa do Sono da Escola Paulista de Medicina. Realizei. Fazer todos os cursos do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fiz. Abrir um núcleo do Instituto aqui em Santos. Não fiz. Mudaram os planos, mas abri outros núcleos de outras coisas aqui em Santos. Fazer psicologia e estudar na área do comportamento humano. Não fiz psicologia, mas eu fiz filosofia, eu fiz educação física, eu estudei psicofarmacologia, eu fiz doutorado em psicobiologia, eu fiz uma série de cursos de psicoterapia, me formei em filosofia clínica, ou seja, eu sou um psicólogo, um indivíduo que estuda a psique humana. Fiz. Ser poliglota, começar pelo inglês, Fiz, não sou um poliglota, mas estudei. Fazer curso de matemática comum e daí vai, Planejei a própria existência. Vocês querem ver que coisa incrível? Quando meu pai faleceu, isso faz 28 anos, eu peguei ali as caixas de papéis, de documentos que ele tinha e encontrei o quê? Encontrei o planejamento de vida do meu pai. Olha só que interessante. Planejamento de vida do meu pai. Ele nunca tinha falado isso pra mim, ele nunca tinha me estimulado a fazer isso.
ele nunca tinha me ensinado a fazer isso. E daí eu lembrei de um psicólogo chamado Leopold Zonde, né, que fala da psicologia do destino, muito antes dos estudos sobre genética. Ele já falava que dentro de nós habitam todas as memórias dos nossos antepassados, quer sejam memórias virtuosas, quer sejam memórias viciosas, e elas lutam para se manifestar em nós. Olha só que coisa bacana, né? E é belíssimo, belíssimo isso aqui que o meu pai escreveu, né? Extremamente poético, né? Manter o espírito sereno e desarmado diante das provocações de terceiros, ser superior e desenvolver a presença de espírito, combater os estados negativos de depressão, insegurança, timidez e apatia sempre que se fizerem sentir, manter atitude positiva, alegre e responsável com relação ao trabalho, aos estudos, à vida social, à vida íntima, familiar, ignorando as distrações pura e simplesmente, e por aí vai. Olha só que coisa linda, né? Meu pai hoje se manifesta em mim, apesar de já ter morrido há mais de 28 anos, né? Se manifesta em mim porque existem genes, existem tendências, existem inclinações, existem memórias que querem, né, de fato, serem manifestos. Mas não percamos o foco. Estamos falando sobre os vossos planejamentos de vida. Estamos falando sobre as vossas metas para o ano de 2022. Né? Epigenética na veia, ó, Arivan falando, é isso mesmo, meu querido. Né? Estamos falando sobre como que a gente pode se perder no decorrer do ano. Mais um ano que pode chegar em dezembro de 2022, você olhar para trás e falar, não fiz porra nenhuma daquilo que eu me comprometi, daquilo que eu coloquei no papel, daquelas minhas metas que na maioria das vezes são metas infantilizadas, são metas pequenas, são metas descontextualizadas da realidade, são metas completamente inatingíveis, porque muitas vezes a gente não para pensar verdadeiramente o que deve ser feito quando a gente quer fazer um planejamento verdadeiro. Eu já falei para vocês em inúmeras ocasiões como é que funciona a filosofia clínica. Né? Filosofia clínica, entre outras coisas, tenta identificar nos seus partilhantes 30 tópicos que estruturam o pensamento. Né? O nosso pensamento é dividido em uma série de tópicos, quer saibamos ou não. Pensamos em termos de ética, pensamos em termos de conhecimento, pensamos em termos de paixões, pensamos em termos de percepções, de significado. E ao mesmo tempo, esses tópicos, eles deflagram maneiras com as quais nós vamos tentar solucionar os problemas da nossa vida. Quais são as ferramentas que a gente tem, as competências que a gente tem. Na filosofia clínica a gente vai chamar isso de submodos. Modos de resolver problemas ou de criar problemas que são subordinados à maneira como a gente pensa. Tamo junto? Beleza? Ok, bom, eu divirjo muito da escola da filosofia clínica original, que vem do Lúcio Pachter. Eu trabalho com outro tipo de filosofia clínica que eu costumo chamar de filosofia clínica integral. Porque, entre outras coisas, eu acredito que, diferente do Lúcio Pachter, né, nós não devemos aceitar livremente a manifestação dos tópicos e dos submodos do nosso partilhante. A gente deve trabalhar para melhorá-los. A gente deve trabalhar para aprimorá-los. Então assim, cada um é cada um, a subjetividade ela deve ser respeitada. Sim, a subjetividade ela deve ser respeitada, mas acreditem, algumas subjetividades são melhores do que outras. Doutor Marcelo, eu não estou entendendo porcaria nenhuma do que você está falando. Bom, o primeiro tópico é como vejo o mundo, como o mundo parece. Né? Tem gente que acha que o mundo é maravilhoso, tem gente que acha que o mundo é uma merda. Né? Isso deve ser respeitado, ok. Mas o tópico como vejo o mundo, ele pode ser desenvolvido para que se transforme num tópico melhor, para que a pessoa consiga enxergar a realidade muito mais próxima da maneira como a realidade é de fato. Por quê? Porque o mundo tem coisas muito legais, o mundo tem coisas que não são tão legais assim,
Né? O mundo se manifesta de maneira simples em algumas circunstâncias, o mundo se manifesta de maneira extremamente complicada em outras circunstâncias. E quanto mais a gente for aprimorando cada um desses tópicos, quanto mais a gente for pulindo, quanto mais a gente for melhorando, melhor para nós. Nós vamos desenvolver uma personalidade filosófica, nós vamos desenvolver uma capacidade de nos instalarmos na realidade e ampliarmos o nosso horizonte de consciência, que vai fazer com que a gente possa transitar melhor no tecido social e na nossa vida, sem nos apequenarmos perante uma restrição perceptiva. Então, vejamos, por exemplo, um submodo chamado roteirizar. Né? Tem gente que tem gente que não tem. Mas todo mundo deveria ter. O que é a roteirização? Ora, o submodo que é presente, por exemplo, naturalmente nos melancólicos. O submodo da ordem, o submodo da organização, o submodo de eu sei que eu vou fazer uma live, então o que eu faço? Eu improviso, eu tenho plena capacidade de improvisar. Tanto é que eu estou improvisando um monte de coisa aqui. Eu começo a falar e começo a viajar para tudo quanto é lugar. Mas, aqui, ó. Tá roteirizada a minha live. Tá roteirizada. Eu fiz um roteiro. Tá? Hoje, na hora do almoço, eu lembrei de vocês, falei, eu tenho que fazer uma boa entrega para as pessoas que vão estar aqui. Dispondo do seu tempo, dispondo da sua boa vontade, né? Dispondo da confiança que é outorgada a mim. Então, eu roteirizei. E eu tô seguindo o roteiro. Sempre que a gente tem um roteiro, a gente pode improvisar com muito mais facilidade. Se você não fizer o roteiro da tua vida, você tá lanhado. Mas qual é o problema quando chega janeiro? A gente faz o roteiro do ano. Faz o roteiro do ano. Né? Mas sabe o que acontece com a esmagadora maioria das pessoas? No dia 2 de janeiro, elas não seguem o roteiro do próprio dia. Não segue o roteiro do dia. Ora, como é que você vai conseguir conquistar as tuas metas que você traçou para o ano de 2022? Cumprindo com os mínimos detalhes das metas que devem ter sido estabelecidas para o dia 2 de janeiro. Ou no dia 2 de janeiro você acordou meio mal e falou, férias, não vou pensar em nada. Sabe quando é que a gente percebe se a pessoa quer mesmo atingir a meta ou não? Sabe quando a gente percebe? Quando no ócio dela, e o que é o ócio? É não fazer nada quando não existe nada para fazer, ela arruma alguma coisa para fazer. Né? E essa coisa tem a ver com as metas dela. O que eu faço sábado e domingo? Sábado e domingo, eu faço exatamente as mesmas coisas que eu faço na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Por quê? Porque o que eu faço na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira me preenche. Então o que eu vou fazer no sábado? O que eu vou fazer no domingo? Eu vou continuar fazendo aquilo que eu faço todo dia, porque não tem coisa pior na vida de um indivíduo do que chegar na sexta-feira às 18 horas e falar, essa é a hora do happy hour. Que vida miserável. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se arrastando naquele trabalho de merda que você tem e que você não gosta. Para sexta-feira às 18 horas você comemorar. Né? E para depois, domingo, né, ouvindo a musiquinha do Fantástico, você entrar naquela melancolia desgraçada, né, você entrar naquela depressão desesperadora, sabendo que segunda-feira você vai ter que fazer um monte de coisa que você absolutamente não gostaria de fazer. E quando eu falo que eu gosto de fazer, entendam, eu não estou falando que é gostosinho. Nem sempre as coisas que você tem que fazer, elas são gostosinhas. Pensa, por exemplo, em leitura. Né? Pensa em leitura. Doutor Marcelo, você gosta de ler? Eu não conheço uma pessoa que goste de ler. E quando eu estou falando isso, estou falando em livros técnicos, em filosofia, em psicologia. Sabe o que eu gosto mesmo? Eu gosto de terminar o livro, olhar e falar, entendi essa porra. Entendi. Isso faz parte de mim.
E isso vai ter uma aplicabilidade no meu cotidiano. Eu entendi. Mas durante a leitura do livro foi uma guerra. Foi uma guerra. Né? Suor, sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. Quantos livros eu li na vida? Sei lá, 2000. Né? Nossa, que delícia ficar lendo. Né? Delícia uma ova. Tem nada de delícia. Voltemos aqui. Né? Deveríamos, quem não tem, desenvolver o submodo roteirização. Se você não roteiriza, tá, o teu dia, tá, quando você acorda, se você pega o teu celular, tá, e olha o WhatsApp, sabe o que vai acontecer? Os outros vão roteirizar o teu dia. Os outros vão cooptar você para a agenda deles. Se você não tem uma agenda, ai, doutor Marcelo, eu não consigo cumprir uma agenda. Como assim, cara? Você não consegue cumprir uma mísera agenda? Como assim você não consegue se esforçar para desenvolver o hábito de todo dia olhar e falar: o que eu vou fazer hoje? O que eu me comprometi comigo mesmo a fazer? E ir riscando, e cada vez que você risca, você ganha força, você ganha energia, você se sente bem. E daí no fim do dia você olha e fala: caramba, cara, uma batalha vencida das 365 que eu terei no decorrer do ano. Então, na grande maioria das vezes, como eu falei para vocês, o planejamento da esmagadora maioria das pessoas são planejamentos infantilizados. Eu quero arrumar um namorado. Eu quero arrumar uma namorada esse ano. Esse ano eu quero ficar esbelto. Esse ano eu quero ganhar dinheiro. Cara, é verdade que você colocou isso como meta? Você só quer. Esse ano eu quero um namorado. Esse ano eu quero um dinheiro. Né? Esse ano eu quero enriquecer. Esse ano eu quero ficar magrinho. Tá, você não colocou o que você quer dar para os outros? Há uma mudança de perspectiva. Olha que mudança de perspectiva. Esse ano eu vou ser um melhor marido. Esse ano eu vou me doar mais para minha esposa. Esse ano eu vou tentar ser um pai mais presente. Esse ano eu vou tentar dar mais conteúdo no Instagram. Ora, o ano passado eu comecei o trabalho no Instagram. Eu não peguei a onda do Instagram quando ela estava formando no horizonte. Quem pegou hoje tem 1 milhão de seguidores e está ganhando rios de dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro com o Instagram e eu quero ficar milionário. Tudo que eu coloquei na minha cabeça durante a minha vida toda, eu consegui. Quero fazer mestrado, fiz. Quero ser surfista profissional, fui surfista profissional. Quero viajar o mundo todo, viajei o mundo todo. Eu nunca cheguei e falei: eu quero ficar rico. Agora eu quero ficar rico. Doutor Marcelo, você é pobre? Não, eu não sou pobre. Sempre tive uma vida muito bacana, muito legal. Mas eu quero ficar rico. E sabe aonde que eu vou ficar rico? Vou ficar rico aqui. Né? Vou ficar rico aqui. Né? Eu vou entregar conteúdo de qualidade, eu vou entregar cursos para milhares e milhares de pessoas, porque foi sempre o que eu fiz na minha vida, com poucas pessoas, na universidade, nas escolas, no mundo corporativo. E hoje a tecnologia nos dispõe essa possibilidade de nós entregarmos conteúdo gratuito todos os dias, de qualidade, mas num determinado momento falar: estou ofertando um curso por R$29. R$29. Tá afim de fazer? Tô entregando conteúdo de graça para você, vai fazer 2 anos. Né? O curso é super bacana, super organizadinho. Vem comigo? Vem comigo. Beleza. Tá? Aí, na medida em que isso vá crescendo, eu posso conquistar o sonho de enriquecer. Mas olha só que estupidez, olha o que as pessoas fazem. Eu estou partindo de mim. Olha o que as pessoas fazem. Eu quero ficar rico. Beleza. E o que você vai fazer para isso? Eu quero melhorar minha autoestima. E o que você vai fazer para isso? Ora, o que eu tenho que fazer? Eu acordo de manhã e falo: eu tenho 10 pacientes para atender. Essas pessoas precisam de mim. A agenda está ali. A ordem do dia está ali.
eu tenho uma live para fazer porque eu me comprometi com essas pessoas. E eu vou entregar a live. Vou entregar a live. Eu tenho um curso para ofertar para as pessoas. E hoje eu estava melhorando a aula que eu vou dar para o curso. Eu estava falando o que eu vou fazer para o curso ser melhor esse ano. O que eu vou fazer para o curso ser melhor esse ano. E daí eu pergunto para vocês, quem daqui colocou no papel as entregas que gostaria de fazer? Diga aí, né? Diga aí, coloca aí. Quem colocou as entregas que gostaria de fazer no decorrer do ano? Tipo, eu quero entregar isso, eu quero entregar aquilo outro, eu quero entregar aquilo outro, e se comprometer. Porque olha só, uma coisa que eu vejo em clínica direto, vejo direto em clínica, a gente vai ter muito mais condição, mas muito mais condição de atingir aquilo que a gente está buscando atingir, na medida que a gente se comprometa com o outro. Na medida que a gente se comprometa com o outro. Isso desde que você seja maduro, porque muitas pessoas se comprometem e não cumprem. Né? E na medida que a gente se compromete e não cumpre, a gente está chafurdando na indignidade. Rafael Echeverria, que é um sociólogo que eu gosto muito, ele fala, não existe nada que vá macular mais, ferir mais a tua imagem do que se comprometer e não cumprir. Se comprometer e não cumprir. Acordar e não cumprir o acordo. Isso talvez seja o que mais vai retirar a tua dignidade. Mas o que eu vejo em clínica a todo momento é as pessoas que têm grandes necessidades atingindo suas metas. Tipo, eu tenho necessidade de arrumar um emprego e fazer uma boa entrega porque meu pai está doente, porque meu filho precisa fazer a faculdade, ou então porque se comprometeram com outras pessoas. Ou seja, todas aquelas tuas metinhas, aqueles planejamentos que você fez, se eles não tiverem atrelados a uma necessidade intrínseca, verdadeira, uma necessidade espiritual tua, e que esteja atrelado com a necessidade de um outro alguém, muito provavelmente você está fadado ao fracasso, você vai chegar no finalzinho de 2022, né, na mediocridade que você começou. Né? Na mediocridade não no sentido pejorativo, por favor, né? Não se sinta agredido, não vai se ofender. Na mediocridade que eu falo de na média. E outra coisa, se você se compromete, você vai e cumpre. Ora, eu me comprometi com vocês, falei toda quarta-feira, né, a gente tem a jornada, né, a tua terapia de choque semanal, tá? Às 8h20, às 8h30, aconteça o que aconteceu, eu estarei aqui. Aconteça o que aconteceu, eu estarei aqui. E daí? O Instagram vai crescendo, né? Novos partilhantes vão chegando, né? Novos pacientes vão chegando, a fila de espera está cada vez maior, os cursos são vendidos com muito mais facilidade, né? Ou seja, tudo aquilo que você almeja vem como consequência. Né? E essa inversão ela precisa ser aprendida por todos nós e ela vem com a maturidade. As pessoas vão amadurecendo e falam, caramba, o que eu estou querendo é consequência. Né? Então eu preciso ter muito claro o que eu tenho que fazer para que essa consequência seja atingida, né? Para que eu possa ter uma vida um pouquinho mais auspiciosa. Né? Então, a gente não pode esquecer que existem no nosso cérebro basicamente dois sistemas neurais. Você tem um sistema neural que é um sistema de racionalidade, que é um sistema de intelectualidade, mas você tem um outro sistema que é um sistema de afetividade, que é um sistema de emotividade, que é um sistema relacionado à emoção. E daí olha só o que acontece. Você vê, por exemplo, um videozinho no YouTube motivacional. Um vídeo motivacional, né? Mas a circunstância que você vê o vídeo motivacional é uma circunstância muito simpática para você. Vamos dizer assim. Uma circunstância simpática. Você está bem, final do dia, tomando uma tacinha de vinho, aí você coloca lá no YouTube um vídeo motivacional numa circunstância absolutamente simpática e você fala, yes! Amanhã eu vou acordar cedo, e eu vou fazer academia, e eu vou tomar banho frio, né? E vai ser demais! 2022! Só que quando você acorda, né, o que é simpático para você? Simpático é ficar na cama. E o que é sim em grego? Junto. E patos em grego? Sentimento. Junto
com o sentimento de gostosura. Ai, meu, tá chovendo. Ai, ontem foi um dia tão cansativo. Eu mereço, né? Enquanto você não conseguir realizar na tua vida coisas que são antipáticas, que estejam longe do sentimento de gostosura, muito provavelmente você vai continuar se auto-sabotando na tua vida. Você vai continuar patrocinando as dissonâncias cognitivas. Você vai continuar patrocinando essas desculpas tranquilizadoras. Por isso que a gente precisa se reforçar com coisas que podem ajudar a nós mesmos a agir em situações antipáticas. E você só vai conseguir fazer isso quando você tiver a lembrança de que você se comprometeu com uma outra pessoa a levantar e tomar o banho frio e fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Então, mais uma vez, eu pergunto para vocês aqui, quem aqui que está nessa live, quando foi colocar no papel os planos e as metas para 2022, inseriu, né, terceiros, inseriu aquilo que a gente vai dar para os terceiros, inseriu aquilo que a gente vai ofertar para o pai, para a mãe, para os seguidores. Quantas pessoas estão interagindo comigo no direct? Quantas pessoas têm seguido os stories o tempo inteiro? Quantas pessoas que não podem fazer terapia falam, doutor Marcelo, eu gostaria muito de fazer terapia com o senhor, mas eu não tenho dinheiro, mas assim, são fantásticas as dicas que você dá no stories todo dia. É cansativo fazer isso? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque hoje eu não sou um influencer, hoje eu não vivo no Instagram, né? Hoje eu tenho minha profissão, eu acordo de manhã, eu faço uma série de coisas, eu tenho uma empresa que eu estou abrindo, eu ainda tenho consultorias que eu faço, eu me exercito, fico com a minha família, meio-dia eu sento aqui nessa cadeira, tem uma cadeira aqui, ó, sento aqui, e eu saio às 10h30, do meio-dia às 10h30 eu fico atendendo, mas quem me segue aqui sabe que todo dia tem pelo menos 10, 20 stories, com textos longos, né? São 2, 3 horas para fazer isso. Videozinhos, eu gravo vídeo o tempo inteiro para colocar, são 2, 3 horas por dia para você manter um Instagram ativo, 2, 3 horas por dia, mais 10 horas de trabalho. Né? Estamos falando de 13 horas, mais 3 horas de estudo diário. Né? Estamos falando de 16 horas de trabalho por dia. Né? E quantas pessoas fazem isso? Inúmeras. Daqui a 5, 6 anos, bumba, as pessoas estão grandes na mídia, as pessoas estão mais conhecidas, e daí, nossa, que sorte que você teve, né? Que sorte, né? Vai ver o tamanho da obra de um Eric Voegelin, né? O cara escreveu milhares de páginas, ele escreveu centenas de livros. A esmagadora maioria das pessoas do planeta Terra não consegue ler um livro que o cara escreveu. Olha que loucura. O cara escreve o livro e a gente não consegue ler. Ai, doutor Marcelo, eu não consigo ler, né? Eu não consigo ler. Cara, como é que você vai desenvolver o hábito da leitura? Leia uma página por dia e tenta entender. Só isso, uma página por dia. Uma mísera página por dia. Se você lê uma mísera página por dia, ao término do mês você leu 30 páginas. Em 3 meses você acabou lendo o primeiro livrinho da tua vida. Né? E a partir daí você vai aumentando o número de páginas, simples assim, uma mísera página por dia. Não adianta então planejar o teu ano se você não ordenar miseravelmente o teu dia. Você precisa ordenar miseravelmente o seu dia. Tá? Gente, eu queria que vocês estivessem aqui agora. Tem agenda ali naquela estante, né? Um papel específico para coisas que não vem ao caso agora. Tem outro do lado, tem a minha agenda de atendimento aqui, na minha mesa aqui tem um monte de papel, e aqui estão as coisas que eu tenho que fazer. Veja, coisas que tem que fazer, coisas que tem que ser feitas, coisas que tem que ser feitas, né? E todo dia eu vejo isso aqui, coisas que tem que ser feitas.
coisas que têm que ser feitas. Coisas que tem... Olha só. Tá aqui. Né? Roteirização. Organização. Isso me é simpático? Não, gente. Isso me é antipático. Isso é antipático. Né? O ser humano ele é formado por intelecto, intelecção, inteligência, cognição. Ele é formado por afetos, sentimentos que nos acontecem, que a gente não controla. E ele é formado pela vontade. Vontade. Né? No processo educacional, a gente tem que equalizar isso nos nossos filhos. O que adianta o teu filho ter uma capacidade intelectiva acima da média se ele é sequestrado pelas emoções? O que adianta o teu filho ter uma boa introversão afetiva se ele não consegue mobilizar a própria vontade? A gente precisa estabelecer pequenas regras, pequenas condutas, pequenas parcelas de sofrimento diário para os nossos filhos, para nós mesmos, para que a gente ensine os nossos filhos e a nós mesmos a vencer as antipatias do dia a dia, a fazer as coisas que são antipáticas. Né? O importante é ser feliz, né? E a felicidade como sinônimo de prazer. Sabe o que você está falando? Que o importante é ceder às coisas simpáticas do cotidiano. Né? Mas as coisas simpáticas do cotidiano corroerão o teu planejamento. Né? Porque o teu planejamento, para ser realizado, né, ele precisará que você vença, né, uma quantidade quase que infinita de coisas antipáticas durante o decorrer do teu dia. Né? Então, vou dar um exemplo. Né? Pensemos na ordem, por exemplo, a virtude da ordem. Por onde que a gente precisa começar a organizar as coisas da nossa vida? Na matéria. Organizar a matéria. Não tem coisa pior do que uma casa desorganizada, do que uma biblioteca desorganizada, do que um quarto desorganizado. Se você não consegue organizar os próprios livros na prateleira, se você não consegue organizar as tuas camisetas numa ordem mínima que você se compreenda, se você não consegue organizar, né, a matéria que circunda o teu redor, como que você acredita que conseguirá organizar coisas mais subjetivas? Se você não desenvolve o hábito de organizar a matéria que circunda você, você não vai conseguir organizar uma coisa que é imaterial, né, e que todo mundo sabe que existe, que é o tempo. Ora, a organização temporal, ela pressupõe você desenvolver um hábito prévio, que é a organização da tua estrutura material. Né? Organizar a matéria ao teu redor. Quando a matéria está desorganizada, isso mostra que muito provavelmente a não matéria, a subjetividade, né, a espiritualidade, a emotividade, a afetividade, ela está desorganizada também. Porque se você não consegue organizar o grosseiro, como você conseguirá organizar o sutil? Pensa nisso. Não dá. E o que faz uma terapia? Ora, uma terapia, ela quer organizar o sutil. Ela quer ajudar você a organizar as coisas que são abstratas. Mas muitas vezes, o terapeuta ele precisa ajudar a pessoa a organizar o próprio quarto, a organizar a própria garagem, a organizar a caixa de ferramenta, a aprender a lavar a louça e secar a pia. Meu filho ainda está aprendendo nisso, ainda está aprendendo. Ele ainda não tem a virtude do esmero da finalização. Ele vai lá, lava a louça, tá? E deixa sempre um pouquinho de arroz no ralo. E deixa sempre a pia molhada. Mas cacete, tira o arroz do ralo. Né? Passa o escorredor na pia. Passa um pano, seca. Entrega a coisa perfeita, organizada. Organizada. Porque se você não conseguir organizar a pia, como é que você vai organizar teus afetos?
Como é que você vai organizar a tua tristeza, a tua alegria? Como é que você vai dar nome para os teus sentimentos? Como você vai dar nome para os teus sentimentos? A gente não consegue dar nome para o sentimento. E se você não conseguir dar nome para o teu próprio sentimento, como é que você vai tentar direcionar a ação mais correta a partir desse sentimento? Pensa nisso. As emoções, elas são impulsos neurais que movem o indivíduo para a ação. Mas porra, se você não identifica e dá nome para esse impulso neural, você vai agir com emoção e não a partir da emoção. A partir da emoção. A partir da emoção é: o que eu estou sentindo? Cara, eu estou sentindo inveja. Eu estou sentindo inveja. Eu estou com inveja do meu amigo. Eu não escolhi sentir. Não escolhi sentir inveja. Mas é o que eu estou sentindo. E agora? Como é que eu tenho que agir? Porque essa inveja, ela pode te mover para o bem, mas ela pode te mover para o mal. E quando você não sabe que está sentindo inveja, cara, a inveja vai fazer com que você puxe o tapete da pessoa. O teu lado mal, o teu lado pecador, o teu lado perverso, o teu lado pequeno, o teu lado diabólico, o teu lado luciferiano, o teu lado dantesco, ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Porque todos nós temos luz, tá? E temos escuridão. Todos nós. Olha a merda que vai dar. Isso começa, por incrível que pareça, como Jordan Peterson fala, arruma a porra do teu quarto. Limpa e seca a pia, cacete. Porque se você não conseguir organizar a matéria, a coisa grossa que tá do teu lado, cara, a tua vida vai ser uma miséria. Porque a desorganização do teu mundo abstrato e subjetivo vai corroer as tuas relações. Vai destruir as tuas relações subjetivas. Vai te apequenar. Vai transformar as tuas relações sociais num verdadeiro inferno. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Tô me empolgando hoje, né? Mas que eu acho que é um momento importante, né? Afinal de contas, caramba, a gente tá aí no início do ano, tá todo mundo fazendo plano, né? Todo mundo fazendo plano. Ó a Giane falando aqui. Eu me sinto assim, quando a casa está bagunçada, eu sinto um desespero. Tenho que arrumar e assim me sinto melhor. Claro, claro. Né? Muito sentido, a Fátima falando. Né? Sensacional. Né? Então, isso é terapia pra gente madura, gente. Né? Oi, Franklin, meu querido, seja bem-vindo. Né? Essa terapia, tô até suado, tô suado aqui, gente. Porra, eu me entrego, eu gosto disso, cara. Eu gosto disso, é verdade. Né? Eu suo o dia inteiro. Por quê? Porque eu me envolvo com o problema dos outros. Cara, eu adoro atender. Adoro atender. Né? Porque assim, as pessoas dividem suas dores comigo. Né? As pessoas
dividem sua biografia comigo. Todo dia eu leio capítulos de livro, no mínimo 8, de pessoas que vêm aqui, né, e contam a sua história de vida. Né? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. A questão do planejamento do ano não deveria ser uma coisa blasé. Não precisaria ser essa coisa, né, de certa maneira superficialoide. E ainda, né, dá para fazer. Ainda estamos no dia 5 de janeiro. Eu acho que vale a pena a gente olhar para dentro e falar: eu falei o que eu quero obter? Muda. Né? Tenta colocar o que você quer dar, o que você quer entregar, né? O que você quer dividir, né? O que você quer ofertar. Mesmo, e não tem problema algum, que toda essa tua oferta esteja a serviço de algo que você quer. Gente, eu estou aqui ofertando isso aqui de graça. Mas vai chegar uma hora que eu vou vender cursos aqui. Qual o problema? Qual o problema? É crime isso? É crime você sobreviver, né, ofertando algum tipo de produto, né, para as pessoas que estão desejosas disso? Não é crime. Né? O padeiro me oferta pão, né? O borracheiro me oferta o meu pneu e eu oferto o quê? Eu vou ofertar, né, meu conhecimento, eu vou ofertar uma ajuda para que as pessoas consigam organizar melhor a própria existência e a própria vida, e vou cobrar disso, vou cobrar por isso. Né? E vou continuar dando coisas de graça. Por quê? Porque faz parte do jogo e faz parte de uma virtude teologal chamada caridade. E isso faz parte, né, de um projeto social. Aliás, professor no Brasil sempre está fazendo contribuição social. Né? Vai ver quanto ganha um professor, quanto deveria ganhar e quanto ganha. Né? Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Eu espero que esse ano seja sensacional. Toda quarta-feira a gente vai estar por aqui para bater esse papo, tá? E ainda tem um tempinho, tá? Então eu vou ficar por aqui aí mais 2 ou 3 minutos, ver o que vocês vão colocar aqui. Tá? Faz bem até para você mesmo, ao Bruno, de anos de estudo, Marta Carminati, gratidão, obrigado, Franklin, meu querido, beijo pra família, eu amo vocês, tá? Quem tiver alguma dúvida, vamos lá pelo direct e pelos stories, que eu tô sempre abrindo caixinha, né? Preciso terminar o meu Cruzeiro de Dante, eu que agradeço. Oi, Fátima, querida, um beijo grande, né? Aurivan, muitos anos, né, querido? Faz tempo que eu não te vejo. Ó, Sandrinha Carila, linda, querida, valeu. Nayara, tá? Pio, muito obrigado, viu, gente? Ó, o Wolf, Lobo Pai, meu querido amigo. Obrigado, turma. Tá? Vou gravar live, tá? Depois, se vocês quiserem divulgar, tá? Ficará gravado. Tá? Tô subindo agora pro Instagram. Beijo grande, valeu. Um beijo para todo mundo e um abençoado 2022. Bem planejado.